E aí, pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcastbibotalk.com. Eu estou bem, eu espero que vocês estejam também. Sejam bem-vindos a este canal de Bíblia e Teologia. Estamos aí produzindo podcast há mais de 13 anos. Sim, este canal tem um podcast chamado BTcast e toda terça-feira, ali no final da tarde, nós publicamos um episódio recheado de muito conteúdo. Então, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e aprecie o nosso podcast. Além do nosso podcast na terça-feira, a gente tem o BT Papo, que sai na sexta-feira. Ele tá numa pequena folga agora, mas já tem mais de 60 episódios. E do podcast, o BTcast, tem mais de 570 episódios, porque, como eu disse, tô desde 2011 produzindo gratuitamente este conteúdo para vocês. E intercalado entre o BTcast e o BT Papo, aparece euzinho por aqui, trocando uma ideia sem edição. É ligar a câmera, o microfone e seja o que Deus quiser. Inclusive, estou com uma câmera nova não, né? Véia, a minha câmera da Sony não funcionou, mas eu não vou deixar vocês sem vídeo aqui, então bora gravar com a Logitech aqui mesmo e seja o que a tecnologia da Logitech me permitir. Se bem que meu amigo Tuller já falou que a Logitech tem mais a ver com iluminação do que com a própria câmera. Então não sei se a minha iluminação tá boa, mas simbora que o conteúdo é o mais importante. Bem, eu estive na Bienal neste final de semana agora e foi uma honra ser convidado da Bienal para falar, né, um pouco do meu livro. Eu fui um dos autores convidados, chiquérrimo. Nunca cheguei em Guarulhos e fui lá recepcionado com plaquinha Bienal e me senti assim realmente, olha, até botei um blazer para falar sobre isso. Porque fui um dos convidados, o meu livro, olha, ó, bateu 500 mil de cópias, gente. O Deus que Destrói Sonhos bateu 500 mil de cópias, inclusive. Eu fiquei feliz demais com essa notícia. Esse aí é um painel que a Thomas Nelson... Gente, é o seguinte, eu tô com o mesmo blazer, não é a mesma Insider, tá? Eu usei uma Insider lá, essa aqui eu peguei no guarda-roupa hoje, mas é porque eu só não tô usando aquela lá, porque aquela lá já era a terceira vez que eu tava usando a Insider. Aí, né, depois de 3 vezes é bom dar uma trocada e tal, essa aqui eu tirei do guarda-roupa agora, e a Insider é maravilhosa, só um pequeno jabá aqui. Se você tá procurando uma camiseta top, é a Insider, galera, sério. Inclusive agora estão com vários modelos, nossa, incríveis. E ó, e até o dia 22 de setembro, a Insider tá com uma promoção de 15% se você usar o cupom BIBOTALK15, tá? Até o dia 22 de setembro, o cupom BIBOTALK15 vai te dar 15% de desconto, então aproveita. Vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Mas eu não tô aqui fazer o jabá da Insider, é só pra justificar a minha roupa. Ó, vou até mostrar que eu tô com uma calça jeans, tá? Não é a mesma roupa, tá, gente? Ó, tô de calça jeans aí. Mas vamos... Mas vamos lá, eu não tô com a mesma calça, pelo menos, e também as coisas outras, meias e cuecas também são novas. E só o blazer mesmo que eu tô repetindo. Mas vamos lá, 500 mil de cópias, galera. Pô, realmente assim, eu tô muito feliz com o alcance desse livro, demais mesmo. E eu tive, então, final de semana falando sobre a minha ida à Bienal e tal. E aí, na minha caixinha de perguntas do Instagram, surgiu... Aliás, vocês querem ver um trechinho da minha fala na Bienal? Eu vou botar um trechinho da minha fala na Bienal, porque, pô, foi bem legal. Eu tive um painel lá com o Thiago Mates, com a Prisca Lessa, também autores da Thomas, e a gente falou sobre Fé Sem Filtros, mas na verdade cada um falou um pouco do seu livro também, ou seja, uma Fé Sem Filtros, né? 2 livros muito legais também, o Thiago Mates sobre burnout, a Prisca um comentário indutivo de Efésios, então e eu, o Deus que Destrói Sonhos. Olha só um trechinho da minha palestra, eu queria dividir isso com vocês, olha só. Chora, né? Senta e chora. Bem, hoje, né, inclusive essa semana eu estava vendo alguns desses pregadores coach, a gente chama de pregadores coach, que se veste como o Thiago, inclusive, né? Esses pregadores coach, é impressionante, porque eles utilizam mesmo essa linguagem da motivação, do tudo vai dar certo, e aplicam versículos bíblicos fora de contexto, e acabam criando uma teologia coach, que é assim chamada. É essa teologia que vende para você a ideia de que vai dar tudo certo. Vende para você a ideia de que você é especial e de que Deus tem algo específico para você. Inclusive, teve um desses grandes agora que fez uma conferência e não, nós vamos agora à Terra Prometida, esse é o ano da Terra Prometida. Todo ano é um ano de alcançar alguma coisa. Sabe quem alcança? Esses caras com o seu dinheiro. Você nunca alcança. Você sempre fica naquela esperança de alcançar alguma coisa. Não, agora eu vou dar mais dinheiro. Não, agora eu vou comprar esse livro. Eu vou fazer essa oração. Eu vou orar às 5 da manhã. Você começa a criar um roteiro, uma performance, para ver se você chama a atenção de Deus para que Deus te dê alguma coisa. E geralmente não acontece da forma que te ensinaram. Porque vida com Deus não é sobre ganhar alguma coisa. Vida com Deus não é sobre ganhar o reino, mas manifestar o reino. E isso que nós precisamos entender, e é isso que eu tento trazer no meu livro. E a gente precisa cada vez mais falar para os jovens, por quê?
Porque o jovem vai nascendo nessa cultura de que Deus existe para lhe fazer feliz. E isso não é verdade. A promessa de Deus é: neste mundo vocês vão ter o quê? Aflições. Neste mundo vocês vão ter perrengue, tá? A gente olha para a vida dos apóstolos, foi perrengue por amor a Cristo. Então não há uma promessa de felicidade aqui, ainda que nós temos uma felicidade que emana da relação com Cristo. Existe uma alegria que emana da relação com Cristo, mas as coisas podem dar erradas. As coisas não só podem, como darão em algum momento errado, né? Darão, porque a gente vive aqui nesse mundo caído. Então o objetivo da vida cristã não é ser um seguro contra fogo, ou seja, só me livrar do inferno, nem ser um seguro de vida, vou me dar bem aqui. Não, a relação do cristão é manifestar uma história que Deus tem contado ao mundo, uma história de amor, uma história de entrega, uma história de redenção, e Ele nos deu essa missão de, junto com o seu Filho, torná-lo conhecido. Esse é o propósito. Se você encontra felicidade nisso, você terá realmente felicidade. Felicidade na obra de Deus e principalmente se relacionando com Deus. Na verdade, a obra de Deus é uma consequência da relação com Ele, né? Então, acho que essa é a ideia que eu tento trazer no Deus que Destrói Sonhos e na continuação que eu estou escrevendo, que é como se tornar um cristão inútil. E é muito louco, porque quando eu falo esse título, como se tornar um cristão inútil, nossa, então tá na Bíblia. Não é nem uma coisa assim, nossa, que título genial que você deu. Não, Jesus conta uma parábola sobre o servo inútil. Entende? Então tá lá, e eu quero que nós sejamos um bando de crente inútil. Essa é a minha luta, entendeu? Ou seja, que a gente não tem essa fome e essa sede de performance, de ser conhecido, de ser influencer, de querer impactar. Porque percebam, é tudo uma linguagem muito hiperbólica, né? Vamos ganhar esse mundo, impactar essa geração, o Brasil vai ser não sei das quantas. E, mano, a galera tá lá se matando para pagar a conta, odiando o chefe. Entende? O pessoal prega uma... frase, né? Todo mundo quer revolução, mas ninguém quer lavar louça. Olha só que legal, gente. Então, foi um trechinho que eu pude compartilhar lá na Bienal. Tem mais coisas, tem até umas coisas que eu tô tentando conseguir essa gravação, porque teve, inclusive o final dessa fala aí, nossa, foi muito legal, assim, foi um compartilhar bem legal, mas acabou não sendo gravado. Mas galera, então, aí eu abri uma caixinha de pergunta no Instagram e veio essa pergunta aqui: como conciliar um Deus soberano que destrói sonhos com um pai que nos ama? Gente, de forma muito simples, assim, muito simples. Essa foi a dúvida de um seguidor lá no meu Instagram. E é muito simples conciliar um Deus soberano, que de fato pode destruir sonhos, com um pai que nos ama. Gente, assim, um pai que ama disciplina os seus filhos. Uma vez eu li uma frase do Jaime Kemp, que fez muito sentido depois que eu me tornei pai. Que ele diz o seguinte: se você quiser tornar o seu filho um delinquente, dê tudo que ele lhe pede. Se você quiser tornar o seu filho um delinquente, dê tudo que ele lhe pede. E de fato, né, eu estou criando, né, junto com a minha esposa, 2 seres humaninhos, e desculpa, eu estou chutando a câmera aqui, estou criando 2 seres humaninhos, e gente, assim, se você fizer todas as vontades do seu filho, você vai perder o controle e vai criar um ser humano péssimo. Realmente você vai tornar o seu filho uma pessoa mimada, péssima, que não vai saber lidar com dificuldades, com os nãos que a vida certamente lhe dará. Então tem que ter muita sabedoria. E olha só, para além, né, dessa questão empírica, né, de educar os filhos e tal, e torná-los delinquentes se a gente der tudo o que eles querem, a própria Bíblia, ela tem algumas passagens emblemáticas do que diz respeito a Deus sendo um pai amoroso e ao mesmo tempo disciplinando seus filhos, como por exemplo a clássica Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 5, diz o seguinte: e vocês já se esqueceram da palavra de ânimo? Olha só, o autor está dizendo aos seus leitores que é uma palavra de ânimo. Que palavra de ânimo? Que ele dirige, ou seja, a palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Qual é a palavra de ânimo que Deus dirige aos seus filhos? Ele diz: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. A gente tem muita dificuldade o castigo a gente pensa como uma coisa muito má, né? Realmente o castigo é uma coisa muito má. Só que aqui não pense ele como uma coisa má, pense como uma disciplina. Não pense a disciplina ou o castigo de Deus como uma punição, mas como
transformação do seu eu caído, do seu eu mimado, do seu eu contra Deus. Então, quando nos submetemos ao senhorio de Cristo e a gente expressa e diz: o Senhor Jesus é o meu Senhor. Ou seja, no poder do Espírito, nós reconhecemos que Deus é o Senhor. E a gente não faz isso se não for pelo Espírito. Tá? Então, o que acontece? Quando eu digo que Ele é o meu Senhor, eu sou o quê? Inclusive, eu fiz um vídeo anteriormente falando sobre como o Espírito Santo nos ajuda a ter uma vida de obediência. Então, é muito interessante eu perceber que quando Deus me discipula, quando Deus me disciplina, e até mesmo a palavra castigo, é no sentido não de me repreender. Porque a gente pensa que o castigo é o seguinte: eu fiz algo mal, vou ser castigado. E não é exatamente isso que Deus faz com a gente. Porque todos nós fizemos algo mal em Adão. E todos nós, se fosse assim, só merecia a vara da disciplina. E não é assim. Né? Deus, ele deu o seu filho que suporta a ira dele, suporta a sua ira, e agora nós estamos em Cristo. Então, assim, Deus não está esperando você errar para te descer a vara, sabe? Assim, para te dar uma varada. Não. Deus não está esperando isso, não. Deus, ele não está ali esperando uma queda sua para poder jogar na sua cara. Agora tu vai enfrentar a disciplina, agora eu vou pesar. Não, gente. É como um pai que ama, que diz não, que destrói sonhos, entende? Porque muitas vezes o castigo de Deus é simplesmente dizer não para nós. Sabe? E nos conscientizar de que esse caminho que a gente está pretendendo seguir é um caminho ruim para nós. Não está dizendo que Deus está te mandando uma doença para você. Não. Deus pode mandar doença? Pode, se Ele quiser, Ele é Deus. Não, né? Então, assim, eu não vou ficar aqui dizendo o que Deus faz ou não faz nesses aspectos. A gente não tem esse controle sobre Deus e sobre o que Deus faz e o que Deus pensa. Agora, sim. O que eu sei é que Deus castiga, eu até nem curto muito esse termo, né? Mas está aqui. Deus, ele disciplina aqueles a quem ele ama. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois que filho não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos. Ou seja, quem é filho de Deus será disciplinado por Deus, tá? Então assim, gente, e aí o texto continua, tá? Leia até o versículo 11, que a coisa continua, beleza? A coisa continua. Mas o fato é, não pense no castigo de Deus, na disciplina de Deus, como uma punição. Não é assim que Deus se relaciona. Porque, gente, senão seria só punição. Eu e você não somos dignos. A gente erra, a gente vacila, mas a gente tem um pai amoroso que nos ama, entende? E por nos amar, nos disciplina. Porque o caminho da cruz, o caminho do Calvário, o caminho da vida cristã é um caminho de disciplina. E ser disciplinado por Deus é sim ter sonhos destruídos, é sim ter os nãos de Deus, ter os espera de Deus e às vezes ter até os sim de Deus, porque Deus diz sim para alguma coisa absurda que a gente está pedindo, para um desejo absurdo que a gente tem, porque ele, né, ou seja, ele quer nos ensinar algo. Ah, tu quer isso? Vou te dar então, vou permitir que isso aconteça na tua vida, para tu ver que isso não é um bom caminho, que esse não é algo ideal para ti. Você quer tanto isso? Você quer tanto esse sonho? Tá bom. Vou deixar acontecer então, para tu ver como esse sonho seria bom que eu tivesse destruído ele, porque o final dele não vai ser bom. Parece doce no começo, mas vai ter um gosto amargo no final. Deus faz isso por quê? Porque nos ama, não porque quer nos punir. Tá bom? Se Deus quisesse nos punir, gente, não teria escapatória, tá bom? Deus já puniu seu filho no nosso lugar. Então, quem está em Cristo está livre da punição. Mas a gente, legal isso, hein? Estar em Cristo não significa que estamos livres da punição. Não, eu errei. Corta essa parte, editor. Ah, não tem edição. Estar em Cristo significa que estamos livres da punição do pecado, mas não da disciplina do Pai amoroso. Entendeu? Então, cara, esse é o ponto. É nisso que a gente deve focar, é nisso que a gente deve se agarrar. E aí, qual é a sua opinião sobre isso? Deus abençoe todos vocês. Se gostou desse vídeo, compartilha, curta, comenta aqui alguma coisa, que quando você comenta qualquer coisa, o vídeo vai pra frente, o YouTube entende que esse conteúdo é legal e assim o nosso canal cresce. Tá bom? Deus abençoe todos vocês e amanhã, terça-feira, tem BT Cash. Se você ficou até aqui é porque você gostou do conteúdo e gosta da gente. Quero te fazer um convite. Vai ter o BT Day no dia 26 de outubro, lá no Rio de Janeiro, lá na Igreja Batista Itacuruçá.
Tá bom, gente? No dia 26 de outubro, eu, André Heinck e Cacau estaremos falando sobre a idolatria que nasce no nosso coração. O nosso coração como uma fábrica de ídolos. Vai ser muito legal esse evento. O link está aqui na descrição também deste episódio. Então, vem, se você é do Rio de Janeiro, garanta a sua inscrição quanto antes e esteja com a gente, tá bom? Deus abençoe todos vocês e agora eu vou ficando por aqui. Um abraço, valeu!